Todas as quartas-feiras temos o quadro Seu Direito sobre direito trabalhista. Estamos aqui com o Dr. Vinícius Cascone, que é especialista, né, em direito trabalhista. Muito boa tarde, Dr. Vinícius, seja bem-vindo. Boa tarde, Marco. Boa tarde, ouvintes. Vai trabalhar no feriado ou vai dar uma descansada? Então, na verdade, advogado, eu brinco, advogado não tem jornada mais, né? Então, o WhatsApp fica funcionando aqui, muitos clientes acabam chamando no feriado, aos domingos, isso é muito comum, viu, Marco? E quando não é cliente, doutor, é assim, ô Vinícius, como você é meu amigo, dá para fazer um negócio aí para mim sem remuneração? Na verdade, está tudo OAB veda, né? Esse tipo de situação. Mas os amigos pedem, não pedem, às vezes? As pessoas pedem. Dá uma olhada no processo para mim aí. Essa olhadinha, na verdade, é um trabalho, né? A gente sempre fala que às vezes as pessoas não conseguem mensurar. O advogado tem que parar, deixar de fazer alguma coisa, tem que ler, usa o seu conhecimento, sua bagagem. Mas onde a gente passa, as pessoas perguntam alguma coisa. É muito comum isso, né? Sim. Assim como a Juliana Vilhote falou, né? Muitos mandaram mensagens aqui pra gente. Tem bastante gente que trabalha no feriado. Algumas funções, né? Não sei se a gente pode falar do profissional de saúde, mas vamos dizer um profissional de portaria de prédio, por exemplo, né? Que tem morador lá no feriado ou fora. Eu vou citar um exemplo, porque são pessoas que a gente vê diariamente, né? No feriado, já faz parte do acordo de trabalho, tem que ganhar em dobro. As pessoas que vão trabalhar no feriado, como é que funciona de maneira geral, né? Para a gente citar alguns exemplos depois. Vamos tentar pegar a regra geral, que acho que é mais importante, depois a gente pode ir detalhando as exceções, né? Então, a regra geral, aos feriados, em regra, não se deveria trabalhar. Então, se não deveria trabalhar, caso alguém trabalhe, esse tem que receber em dobro, que as pessoas chamam isso popularmente, né? Então, receber 2 vezes? Não. Então, eu tenho aquele dia de trabalho que já está embutido no meu mês, né? Evidentemente, mas eu receber o adicional de hora extra em dobro. Então, no caso, a regra seria 100%, né, da hora trabalhada, e algumas normas coletivas ou convenções coletivas ou acordos de trabalho que existem, por exemplo, vou citar um aqui especificamente, da categoria dos trabalhadores do ramo químico, da indústria química e farmacêutica na região de Campinas, o adicional é de 110%. Então, na verdade, nesse caso específico, a lei não é mais que o dobro, inclusive, é 110% por hora trabalhada. A indústria, por exemplo, é uma dessas que entra também, não tem escala de feriado de fim de semana, né? Geralmente, os funcionários cumprem a jornada normalmente, né? Depende da atividade industrial. Tem atividades industriais que realmente são necessárias serem mantidas por uma série de questões. Acontece, por exemplo, de uma metalurgia que tem um forno que não pode ser desligado, ou de uma indústria farmacêutica que tem que produzir uma quantidade X de medicamentos que as máquinas não podem parar. Tudo depende, né, realmente da atividade que é desenvolvida. Agora, se trabalha, tem que receber em dobro. Em dobro, seja como for. E aí eu vou citar um outro exemplo, né? Porque quando nós temos feriados assim, não só em locais turísticos, mas às vezes dentro de cidades, entre aspas, comuns, muita gente que não trabalha vai procurar um restaurante, né? O restaurante vai receber um público maior, já recebe no fim de semana, aos domingos, né? E nos feriados também. Todo mundo que trabalhar no restaurante tem que ganhar em dobro ou já faz parte de outra convenção? Não, na verdade, independente de convenção, está na CLT, que é a legislação onde fica a consolidação das leis do trabalho, legislação trabalhista como um todo. Então, ali está estabelecido que se trabalhar no feriado, tem direito a receber em dobro, independente do setor. Ou seja, pode dar processo no caso se isso não for acordado anteriormente. Sim, o que pode acontecer, na verdade, é um chamado banco de horas, né? Que é algo que já existia antes da reforma trabalhista de 2017, mas foi bem regulamentado, eu digo no sentido de que foi pré-determinado na legislação, estabelecendo como funcionaria um banco de horas. Então, a pessoa, quando ela trabalha no feriado, isso pode acabar indo parar no banco de horas, essa jornada excedente. Ou seja, uma exceção para que não se pague em dobro. Para que não se, na verdade, aí vai ter uma grande interpretação depois. O que se não constava ali no contrato de trabalho dela, trabalho naquele dia específico, e se tratando de um feriado, que realmente é a exceção à regra de todos os dias do nosso contrato, no caso, essas horas deveriam ir para o banco de horas se tivesse um acordo estabelecido ali. É claro que isso é prejudicial ao trabalhador, evidentemente. O ideal é que ele recebesse esse valor, né, para que ele pudesse aí justamente estar compensando, né, o fato dele estar deixando a sua família naquele momento que o feriado
além de ser uma data comemorativa, também é um momento que o trabalhador, a trabalhadora pode ficar com a sua família. Então, realmente, para deixar de gozar dessa oportunidade de estar com a sua família, ele deveria receber a sua remuneração. Mas foi aberta essa flexibilização da legislação, então é possível que, ao invés de receber, isso pode parar no banco de horas, se tiver acordo ou individual, né? Isso aí, o trabalhador pode fazer um acordo ou mensal ou de até 6 meses de compensação, mas se for acima de 6 meses, somente um acordo coletivo ou uma convenção coletiva de trabalho, então somente com o sindicato. Nada de verbal, né? Tudo assinado, né? Então, veja só, tem algo assim pitoresco que eu falo na reforma trabalhista, que criou uma modalidade do acordo tácito. Então, dentro do mesmo mês, né, se tiver um acordo tácito, não for verbal, for um acordado entre as partes, pode haver essa compensação dentro do próprio mês. Então, se eu fiz hora extra no feriado agora, dia 7 de setembro, e compensei dentro do mês de setembro, em tese, apenas um acordo verbal vale. O que é completamente um absurdo, no meu entendimento, porque justamente, se a própria CLT estabelece que é necessário que os contratos sejam por escrito, então como que a palavra, um acordo simplesmente verbal ali, vai prevalecer sobre a regra da CLT que determina que qualquer tipo de contrato deve ser por escrito? Eu acho que o senhor respondeu a pergunta do nosso ouvinte aqui, final do telefone 3351. O colaborador que exerce a atividade no comércio de rua ou nas lojas, né, ao invés de remuneração pelo feriado, pode trocar por um dia de folga? É essa a questão do banco de horas. E aí é o banco de horas que eu tinha dito. Mas né? Tem que ser no mesmo mês, no caso? Não. Depende, na verdade, né? Eu não sei se tinha uma convenção coletiva no setor dos comerciários aqui, estabelecendo qual é o limite do banco de horas, mas pela CLT, se for verbal o acordo, tem que ser dentro do mês. Se for por escrito, pode ser dentro do mês ou em até 6 meses. Passado de 6 meses, só por norma coletiva, por acordo ou convenção coletiva com os sindicatos. É claro que se o sindicato dos comerciários firmou uma convenção coletiva que já estabelece essa possibilidade dentro de 12 meses, então, realmente, aí, automaticamente, esse trabalhador já estaria inserido, podendo gozar dessa compensação, dessa folga, nesse prazo de 12 meses. A Beth de Valinhos, ela faz algumas perguntas interessantes. Primeira, para a gente responder até de maneira mais rápida. As emendas de feriado não são obrigatórias, certo? Não são obrigatórias. São dias úteis normais. Até, por exemplo, no poder público é ponto facultativo, né? Aí ela pergunta, se a empresa der, por exemplo, como nesse feriado, os funcionários trabalham na quinta e folgam na sexta. Trabalham na quinta e folgam na sexta. Nessa seria uma inversão. Trabalha no feriado e pega a folga no dia seguinte. Aí teria que receber em dobro também ou entra nessa questão do banco de horas? Então, aí na verdade como funciona é o seguinte, tudo vai depender se você tem um acordo por escrito ou não, Sim. Como eu tinha dito. Em tese, se você trabalha num feriado, em tese você teria que ter 2 dias de folgas, né? Então você trabalha, que é um dia que chama para não trabalhar e receber em dobro. Então nesse caso específico aqui, o que acontece? Pode ter um acordo aí com o sindicato para trocar o feriado pelo dia ponte, que a gente chama, né? Dia ponte. Então você pode fazer essa discussão, né? Que não seja prejudicial aos trabalhadores também, mas é possível fazer esse tipo de acordo. Chegou uma época, final dos anos 80, começo dos anos 90, que todo feriado era antecipado para segunda-feira, né? Ou postergado para segunda-feira. O senhor lembra dessa época, né? Olha, eu não lembro. Eu nasci em 79, mas eu nem me recordo disso. Acho que é entre os governos do Sarney e do Collor, que feriado de Nossa Senhora, 7 de setembro, eles iam tudo para segunda-feira. Mas durou pouco. Não, se eu não me engano, até o presidente Collor assumir e acabar com isso. Nossa, feriado eu não sabia. Fiquei sabendo, é bom saber, não tinha conhecimento dessa informação. O Carlos Matos está comentando sobre outra coisa aqui, não está falando sobre a questão dos feriados. De qualquer forma, doutor Vinícius, a pessoa que quer trabalhar no feriado porque a remuneração é dobrada, ela não pode forçar a empresa a fazê-la trabalhar, né? Não pode, só se a empresa quiser. É a empresa que decide se vai trabalhar ou não, é claro. Hoje, com a questão do home office, mudou alguma coisa para isso? Aí que é o grande problema. E voltando num programa que a gente teve aqui algumas semanas atrás, o home office é um pouco diferente. Não existe o home office, na verdade, na legislação, existe o teletrabalho, né? Então, o teletrabalho é o trabalho que você trabalha de casa, foi contratado para trabalhar com meios tecnológicos ali, especificamente. O suposto home office, na verdade, pode ser determinado por um acordo entre a empresa e o empregado por escrito que determine que o trabalho está desenvolvido de casa.
Então aí tem que estar previsto também a questão do feriado. Então o feriado precisa estar ali porque a jornada, o feriado vale para todos, independente se a pessoa trabalha em casa ou no estabelecimento comercial ou empresarial. Então no teletrabalho também o pagamento é em dobro, se for o caso. Na verdade, no teletrabalho temos um grande problema, que não existe controle de jornada no teletrabalho. A lei não determina o controle de jornada no teletrabalho, que é diferente do home office. Foi o que eu disse. O teletrabalho é quando a pessoa foi contratada para trabalhar com meios tecnológicos à distância. Sim. Não no local de trabalho. O home office é quando a pessoa trabalha num orçamento fixo e faz um acordo para começar a fazer uma jornada ou em casa ou híbrida. Sim. Né? Então aí é um pouco diferente. O home office, por não ter uma regulamentação específica, necessariamente tem que seguir o contrato normal. Então precisa ter controle de jornada. O teletrabalho não tem controle de jornada pela lei, que eu acho um absurdo, porque hoje é muito fácil de controlar. Mesmo que tenha uma marcação de ponto remota. Se o teletrabalho tiver marcação de ponto remota, aí tem um controle de jornada, certo? Ah, sim. Aí está estabelecido. O que eu acho mais seguro, até para as empresas, né? Tem segurança jurídica, sempre controlar a jornada, independente se é teletrabalho ou, evidentemente, no home office tem essa obrigação, mas no teletrabalho seria importante controlar para não ter um tipo de problema no futuro. Doutor Vinícius, tem uma dúvida aqui do Nivaldo, eu estou tentando entender o que aconteceu. Ele diz aqui que trabalhou numa empresa há 14 anos, foi demitido durante a pandemia, mas a carteira continua com registro até hoje. E, segundo a empresa, já deu baixa pela carteira digital. Isso pode acontecer? Pode acontecer, né? A carteira digital foi substituiu a carteira física. Então, se ela já houve no sistema do Ministério do Trabalho a baixa, ela já passa a valer. Não é necessário anotar na carteira de trabalho física mais. Não precisa carimbar a demissão? Não precisa. Então... Aí eu não sei se o Nivaldo ele já fez a homologação ou não, porque todo CLT que é demitido tem que fazer, né? Então, na verdade, isso também foi modificado com a reforma trabalhista. Também? Não é mais obrigatório homologar junto ao sindicato, por exemplo. O que a empresa é obrigada a fazer é entregar as guias de rescisão de seguro-desemprego, né? Desculpa, o termo de gestão de contrato, que é o TRCT, que as pessoas chamam. No caso de seguro-desemprego, se a pessoa tem direito ou não ao seguro-desemprego, ela recebe essa guia. Então, o que a empresa faz é entregar. O que o trabalhador pode fazer é procurar um advogado, procurar seu sindicato, procurar o Ministério do Trabalho para tentar conferir se as verbas decisórias estão pagas corretamente. Essa eu fiquei feliz de não saber, porque significa que faz tempo que eu não sou demitido, né? É verdade, ainda bem, né? Isso é bom demais. Doutor Vinícius Cascone, advogado trabalhista, volta na próxima quarta-feira, tirando muitas dúvidas sobre direito trabalhista. Bom feriado, bom descanso, apesar das jornadas aí de home office e tudo mais. Doutor Vinícius, um abraço. Muito obrigado, bom feriado para todos, né? E até logo. Vamos para o intervalo rapidinho agora, 3h26. Estúdio CBN. Se você é professor, corra!